Bom dia, Vladimir. Bom dia, Diogo, de novo. Bom dia, Pro. Só temos nós na sala, cadê o povo? O pessoal está esperando o link, deixa eu colocar lá no grupo, que estão perguntando se vai ter aula hoje. Acho que já o pessoal já vai começar a entrar. Peraí, professora. Tá bem. Ué, mas por que não teria? O dia do enfermeiro foi ontem, hein, gente? Hoje é aula normal. Mas teve aula ontem do mesmo jeito. Já compartilhei o link, professora. Agora vamos aguardar que o pessoal já vai começar a entrar. Ah, tá certo, obrigada, viu? Já tava assustada, eu falei, ué, será que resolveram dar-se folga hoje? Bom, vocês acho que assistiram a aula da professora Elizabeth na segunda-feira? Viram o método Tracer? Gente, vocês estão aí? Deem um salve, falem comigo. Não me deixem só. Professora, bom dia. Aqui para mim, o som está muito, muito baixo, quase não escuto. Será que você não está com o seu celular muito baixinho? Você tentou aumentar o seu centro de mídia? Tá ok, professora. Imagem e som. Porque o meu eu sempre deixo no máximo para vocês. Às vezes vocês deixam o de vocês muito no baixinho. Você tentou conferir? E quem estava falando comigo parou de falar, agora eu não sei quem é. Parei de projetar a aula. Professora, quem falou sobre o som muito baixo foi eu, Aldenice. Eu quase não estou ouvindo. Então, será que não é o seu celular que está no baixo, Denise? Tenta aumentar o volume. Você aumentou o volume do seu celular? Tudo o volume. Porque o meu aqui está no máximo. Eu coloquei o meu no nível máximo. O meu também. Dá uma olhada se está tudo conectado direitinho. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Sim, normal. Aldenice, eu vou te chamar no privado, aí vou ver se eu te ajudo. Tá tranquila. O áudio. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Tracer. Eu perguntei, vocês acho que não conseguiram ouvir ou não conseguiram responder. Vocês viram o método Tracer com a professora Elizabeth na segunda, certo? Sim, a gente viu sim. Tá, e aí ele vai compor tanto nota de, como é um projeto bem encorpado, ele vai compor tanto a nota de seminário integrador, tanto quanto saúde do adulto.
Saúde do adulto tem um peso menor, porque vocês têm só 1.500 pontos de atividades, mas seminário integrador, vocês têm 3.500 pontos. Então, vocês já fizeram 1.500 pontos de atividade comigo. Faltam mais 2.000 pontos, que é o que vai ser representativo dessa outra fase que vocês vão fazer do Tracer, tá? Justamente para ter um peso equivalente ao que vale essa atividade. Aí eu conversando com ela, eu falei assim, olha, Betinha, achei uma metodologia incrível, acho que a gente podia adaptar para fazer, e aí como ela que teve essa ideia com o pessoal que saiu agora, que teve a formação, falei, acho que dava para a gente adaptar para fazer com o pessoal de agora, que a gente divide turma. E aí ela montou tudo, porque a ideia inicial é dela, ela que fez essa metodologia aplicável nos níveis de estágio. Então, eu gosto muito dessa ideia dela. E eu acho que vão surgir belos trabalhos, assim, de verdade, porque dá para fazer uma coisa bem legal com isso, se vocês realmente fizerem por valer a pena. E eu queria, assim, falar que ficou demais aquelas fotos que vocês fizeram sobre a homenagem do Dia do Enfermeiro ontem, ficou lindo. De verdade, assim, eu me emocionei, porque a gente está tão distante. E eu sei que, circunstancialmente, essa distância ficou um pouco mais fácil para algumas pessoas. Eu creio que alguém tinha outro tem problema de locomoção e tal, mas ver um pouquinho o rosto de vocês de uma outra forma, tinha o pessoal ali todo arrumadinho, de maquiagem, com a plaquinha, poxa, vocês fizeram valer a pena, ficou muito legal, sensacional, parabéns, viu? E aí, a aula que vocês vão ter hoje vai ser sobre o NASF. E o NASF é um componente super importante que vai agregar muito conhecimento para vocês pensarem um pouco além, até para projetar o que vocês vão fazer sobre o Tracer, tá? Algum de vocês já ouviram falar sobre o NASF AB? Conhece? Ou já tiveram algum contato com essa estrutura? Só com o NASF, eu não lembro a questão do AB, mas o NASF eu já conhecia. Tá, é uma nova nomenclatura, na verdade, né? Antes a gente só falava como núcleo ampliado de saúde da família. Aí eles colocaram como núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica. Porque se você for pensar, a gente não tem só a estratégia de saúde da família. Nós temos também a atenção básica, né, vinculado. Então, eu não posso colocar isso só num componente básico. Eu tenho um componente mais diferenciado, que é a estratégia de saúde da família, que é mais robusto, né? Eu tenho que colocar ele em todos os componentes da atenção primária, que é a AB, que é a atenção básica, tá? Eu sou fã do NASF, tá? Eu acho que foi um dos programas que vieram a consolidar a estratégia de saúde da família e fazer com que ela funcione muito melhor e de forma resolutiva nesse aspecto de prevenção, promoção e cuidado à saúde como um todo. Porque antes nós tínhamos só aquele composto do médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, né, técnico, e tínhamos a composição também, chegou a composição do agente de saúde, né, como nós já tivemos aula sobre esse componente, e aí depois, né, quando veio a estratégia de saúde da família, mudou-se lá a composição com os auxiliares com os odontologistas, com o pessoal que fazia apoio nessa parte de saúde bucal. Mas o que aconteceu? Depois que as estruturas foram sendo consolidadas, essa equipe multidisciplinar veio somar e aumentar essa resolutividade de problemas trazidas para a atenção básica, tá? Então, lembra que eu sempre trago para vocês aquele exemplo que um município é dividido como se fosse uma pizza, né? E o núcleo de atenção à saúde da família, né? Ele trabalha com esse escopo, tá? Então, a gente sempre vai pensar nessa forma, tá bom?
E aí, eu amplio, então, essa questão de analisar as intervenções e problemas de necessidade de saúde dos pacientes que saem daquele contexto hospitalar, né, que saem daquele contexto que ele foi inserido, que ele nunca tinha, né, se deparado antes, e ele precisa ser reinserido na sociedade da melhor forma possível. Né? Então, agrupando aí o que a professora Elizabeth falou para vocês, né, explicando o NASF, ela até deu o exemplo, porque eu assisti a aula dela, então, ela deu o exemplo do paciente da ostomia, né, então esse paciente chegou com o abdômen íntegro, né, fazendo eliminações intestinais por via normal, e aí depois ele tem uma ostomia lá em parede abdominal. Como que eu integro esse paciente, né, e dou uma resolutividade com relação à reabilitação e promoção desse paciente dentro das suas capacidades normais que ele vivia, né? Quem vai fazer tudo isso para ele, né? É para isso que foi consolidada o NASF, tá? Então, é uma equipe multiprofissional que é pensada a partir do gestor daquele território, tá? Então, é feita uma consolidação de etapas e necessidades de acordo com o perfil epidemiológico daquela região, né? Então, mesmo em São Bernardo do Campo, se vocês forem pegar e demograficamente, dentro dos 7 municípios, né, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão, Rio Grande da Serra, Diadema, São Bernardo é o maior demograficamente e de nível populacional também é o maior. Então, você tem os extremos, né? Você tem lá, por exemplo, a região central, Baeta Neves, e você tem a região ali de Pós-Balsa, né, ou região ali da Vila São Pedro, que são as populações que você tem as regiões mais carentes de atendimento, né? Como que você faz que esse paciente, por exemplo, que saia ostomizado, ele seja atendido integralmente, né, por um especialista? Como que eu consigo que isso seja atendido prontamente? Imagina que ele tinha a parede abdominal lá íntegra, e aí agora ele precisa ser atendido nessa demanda rapidamente, né? Porque, como a professora Elizabeth explicou, né, o contexto primordial seria que ele trocasse essa bolsa a cada 3 dias, mas depende de quanto aquilo fica aderido na pele. Então, sei lá, cada 5 dias. Imagina que ele precisa desse cuidado em até 5 dias. Então, eu preciso dessa equipe pronta para receber esse paciente. Quem vai fazer esse cuidado, essa integração do paciente vai ser esse núcleo de assistência que está dentro da atenção básica, tá? Então, quando esse paciente sai, tanto com uma ostomia, ou, por exemplo, um paciente que sai, ele entrou com um AVE, que pode ser um dos problemas que a gente cria para esse paciente, porque vocês já tiveram todos esses componentes em saúde do adulto, né? Acidente vascular encefálico, vocês já tiveram insuficiência renal, já tiveram DM, vão ter RAS essa semana, né? E aí, esse paciente entrou apenas com um leve desvio de rima, só que ele evoluiu para um AVE isquêmico, e ele saiu com um problema grave de deglutição, ele saiu usando uma sonda nasoentérica, que ele nunca fez uso na vida. Quem é que vai fazer essas orientações com relação ao uso dessa sonda, administrar essa nutrição para o paciente? Porque até então ele estava fazendo tudo com práticas, né, integrativas lá dentro do ambiente hospitalar, né? Essa equipe multidisciplinar trabalha de forma, então, horizontal, né? Então, eu integro ela no serviço para que eu dê continuidade ao paciente. Então, deixa eu habilitar minha caneta aqui para explicar melhor para vocês como que vai funcionar isso. Falando para vocês lá novamente do meu território. Divido ele em pizza. Vou dividir só em 4, porque se eu faço muito risco, fica uma coisa horrorosa. E aí,
o que acontece? Cada risquinho, cada pedaço de pizza aqui, eu vou ter uma unidade de pronto atendimento e mais ou menos umas 5 UBSs. Isso eu estou dando de exemplo São Bernardo do Campo, tá, gente? E aí, isso vai mudar de acordo com o município, tá? Por exemplo, eu não posso dar o exemplo desse formato com Ribeirão Pires. Seria um único disco de pizza, porque eu só tenho uma única UPA para Ribeirão Pires, tá? Por exemplo. Então, aqui tem mais ou menos 5 unidades de estratégia de saúde da família. Ai, meu Deus, como é difícil escrever com isso daqui. 5 estratégias de saúde da família, uma UPA, um CAPS para essa região também aqui. E aí, esse território aqui vai ser chamado de T1, que é o território 1. E aí, para esse território aqui, esse T1, desculpa o garrancho, espero que vocês consigam entender, eu tenho uma equipe de NASF, tá? E essa equipe é mais ou menos composta por 5 multiprofissionais. E aí eu verifiquei que nessa minha região demográfica aqui, o meu maior número de atendimentos está relacionados a pacientes que precisem de reabilitação para fisioterapia, para nutrição, para terapia ocupacional, para educador físico. Então, a minha composição do NASF vai ser de acordo com esse perfil epidemiológico. São os gestores locais que vão decidir quem vai ser essa composição, ok? E esse NASF, ele vai atender essa região aqui, essas 5 estratégias, essas 5 UBSs ou as 5 ESFs aqui, mais essa UPA. Então, essa UPA do T1 aqui, quando esse paciente sai de alta, que ele estava íntegro, não tinha uma ostomia, não tinha uma sonda nasointeral, quando ele sai de alta, ele precisa sinalizar, os gestores daqui precisam sinalizar a alta desse paciente, porque ele vai precisar ser inserido à sociedade novamente. Isso significa trabalhar de forma horizontal, tá? Não é vertical. É por isso que cada vez mais a gente fala sobre a linha de cuidado, né? O método Tracer também significa isso, né? Então, é você garantir a longitudinalidade do cuidado e a prestação de serviços e direito à população. Eu não fico jogando o paciente de canto a canto, tá? Ele sai daqui e ele já sabe onde ele vai procurar o atendimento em seguida. Então, eu encaminho ele para um atendimento de P0, que é uma prioridade 0 para essa estratégia de saúde da família, né? E lá ele ser orientado para esses profissionais com relação à sua nova inserção, né, a esse novo componente que ele vai ter na sua vida. Então, para que vocês compreendam as portarias e como isso foi surgindo, em 2008, nós tivemos a primeira portaria do NASF AB, tá? E aí nós tínhamos 2 características de NASF apenas. O NASF AB1, que ele fazia um alinhamento de 8 a 20 estratégia de saúde da família, e o NASF AB2, que era vinculado de 3 a 7 equipes de estratégia de saúde da família. E aí a gente tinha um custeio com relação a isso, tá? Então, quanto mais equipes, mais custeio, menos equipe, menos custeio. E aí a gente foi crescendo, né? E aí a gente chegou nessa atual consolidação que nós temos hoje, que é o NASF A3, o NASF 3, tá? Vocês vão ver aqui mais para frente como que funciona o NASF 3. Eu vou pulando aqui. Espera aí. O NASF... Ué, cadê a composição do NASF 3? Desculpa, gente, tem um erro aqui. Não, não tem um erro. Eu coloquei a composição do NASF 3. Ah, desculpa, é que ele está descrito, ele não está como números. O NASF 3, ele atende todo o município,
tá? Então, eu não tenho mais essa consolidação de redução de equipes. Então, o NASF 3, ele pode consolidar todas as equipes que atendem estratégia de saúde da família, assim como a atenção básica, tá? E aí, a gente chega até o que nós temos as portarias até hoje, atendendo o NASF como um todo e credenciando a maior parte de atendimentos das estratégias de saúde da família, tá? E aí, a gente faz um atendimento com algumas portarias de NASF-AB para o apoio matricial, que vocês vão ver lá na frente o que vai ser esse apoio matricial. Tá? Ah, era aqui que estavam as modalidades, que eu estava me confundindo, tá? Então, esse aqui eu vou ter a demonstração de qual que é a carga horária, que isso vai estar delimitado de acordo com as equipes, mas isso é mais uma questão burocrática, que eu só queria que vocês tivessem uma ideia para nível de informações adicionais, tá? Só para vocês saberem que eu tenho 3 modalidades, então tenho NASF 1, NASF 2 e NASF 3. Bom, e aí quem é que pode, então, compor esse NASF, né, com relação aos profissionais? Quem são eles que eu posso escolher as classes multidisciplinares? Então, eu tenho lá assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Aí, da classe médica, eu tenho vários, acupunturistas, médico do trabalho, geriatra, ginecologista, médico clínico mesmo, homeopata, pediatra, psiquiatra, médico veterinário, aí vai depender de alguma portaria específica, tá? Nutricionista, psicólogo, profissional da área da educação, tipo arte ou terapeuta ocupacional, tá? Professor de educação física e professor de saúde sanitarista. Observem que aqui eu não tenho o enfermeiro como profissionais que compõem o NASF, tá? Eu tenho a maioria das profissões, mas eu não tenho enfermeiro, porque o enfermeiro já faz parte da consolidação das equipes de estratégia de saúde da família. Então, a maioria desses profissionais aqui, que eu faço um agrupamento, vocês vão ver numa tabela a seguir, eu escolho de acordo com o perfil de necessidades da minha população, tá? Então, para vocês terem uma ideia de nível, que esse é o último parâmetro que nós tivemos de número de NASF, o quanto que ele cresceu, né? Então, isso é um ganho para nós com relação à implantação desses núcleos de atendimento. E também é importante que vocês saibam quais são as classes mais escolhidas, né, de acordo com os gestores. Então, nós temos 5 profissionais trabalhando, então a maioria deles está elencada entre fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e profissionais de educação física, e aí fica ali uma disputa entre fonoaudiólogo e profissional de educação física. Então, quando vocês veem aquelas ações sendo feitas dentro de estratégia de saúde da família, por exemplo, que tem lá uma atividade física sendo feita pelos idosos ou por outra classe, né, de linha de cuidado, por exemplo, dos portadores de doenças crônicas, podem crer que tem um profissional de educação física por trás disso, não é simplesmente alguém que foi lá, assistiu uma aula do YouTube e foi lá colocar em prática aquilo que assistiu, tá? Eu preciso garantir isso de forma realmente terapêutica, baseada em evidência científica, tá? É interessante que vocês saibam que esses profissionais, eles atendem uma demanda não particular de pacientes, tá? Então, por exemplo, eu não abro uma agenda para o fisioterapeuta atender. Eu não abro uma agenda para que o psicólogo faça um atendimento sobre aqueles pacientes que têm depressão, tá? Isso, eles atendem sempre em equipe, né? E eles vão fazer esse atendimento em comunidade, tá? Então, eu vou ter alguns, lógico, né? Eu tô falando desses problemas pontuais que eu tô falando para vocês, desses pacientes que saem da rede terciária, né, como a hospitalar, né, ou até mesmo das unidades de pronto atendimento, que eu tenho que fazer a reintegração deles na sociedade.
E aí sim eu vou ter que estudar esse processo, como por exemplo, o que eu estava falando dos pacientes portadores de sonda nasointeral, né? Então eu vou ter que reiterar ele com uma nutricionista, né? Vou ter que integrar ele como uma fonoaudióloga, né? Para que ele faça esse processo de reinserção à sua vida normalmente, ok? Porém, esses são casos à parte de atendimentos unitarizados, vamos falar assim, tá? Eu não abro agendas como se fazem atendimentos únicos em ambulatórios, por exemplo, tá? Eles atendem uma consolidação de atendimentos dentro da comunidade, fazendo isso de forma generalizada. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tudo bem. Tá. Bom, como eu falei para vocês... então tá bom, vocês ficam tão quietinhos. Gente, faz muita falta não ver o rosto de vocês, né? Eu nunca sei se vocês estão realmente consolidando esse aprendizado ou não. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês... Então, os atendimentos... Tem uma dúvida. Então, esses atendimentos são feitos nas sedes das comunidades ou nas UBS? Não, dentro das UBS. Mas nada impede que, por exemplo, faça-se um atendimento de visita domiciliar para um paciente que precise de uma visita de um profissional diferenciado. Então, vamos supor que numa VD que o enfermeiro faça, ele verificou que o paciente estava precisando de uma avaliação de um especialista como o fonoaudiólogo, porque ela estava verificando que ele poderia ter um déficit com relação à deglutição. Ela falou, olha, eu acho que esse paciente tem risco para broncoaspiração. Quem verifica esses riscos de broncoaspiração é o fonoaudiólogo, que faz teste para deglutição de alimentos. Nada impede que o fonoaudiólogo dessa equipe do NASF possa ir fazer essa visita domiciliar junto com a equipe. E não é nada amarrado no NASF. O legal de se trabalhar com o NASF é que nada é muito assim, sabe? Não pode, essa é a regra, não dá, não. Tá? O que não se faz... Isso, pode falar. Então, esse cuidado, ele sai das UBSs, né? O paciente sai, por exemplo, de um hospital municipal, aí vai ter um atendimento nas UBSs, e de lá eles são encaminhados, se preciso for um tratamento específico, e da necessidade do paciente, aí o profissional vai até a residência dele, né? Isso, no caso de um paciente que tenha necessidades especiais e não possa se dirigir até a unidade básica de saúde, sim. Aí eu faço isso. Tá? Porque eu vejo muito lá pelo Mário Covas que as crianças saem precisando de tratamento específico, por exemplo, tipo uma sonda nasointeral. Não sai de alta, simplesmente não sai, mora lá e eles não têm acompanhamento, sabe? Poxa, aí até conseguir sair, eu nunca vi esse trabalho, né? Eu acho que porque não tem. E aí você fica só se perguntando, né? Falar, poxa, tá ocupando um leito, tem um risco de infecção só porque tá fazendo uso da sonda, né? Fica esse questionamento. Lá tem esse cuidado, mas tem que ir até o hospital. E tem, igual você falou, que tem pessoas que moram lá na balsa. Então, eles têm uma situação financeira muito complicada para voltar lá para o hospital, para poder ter o acompanhamento. Sim. Complicado. Não, mas nós temos, assim, o pessoal que atende no pós-balsa, sim, né? E é isso, por exemplo, o pessoal que atende no núcleo do NASF, né? Eles justamente atendem aqueles pacientes que não têm perfil de PID, né? Então, são aqueles... Porque existem o PID, então, aquele programa que atende no atendimento domiciliar, né? E existem aqueles pacientes que não são elegíveis para o PID, que geralmente são esses que ficam hospitalizados a longo prazo, que são aqueles pacientes que não são acamados, né, que não têm uma degeneração a longo prazo, e eles não têm perfil para serem atendidos pelo PID. Esses são elegíveis para fazer aí um alinhamento com a estratégia de saúde da família. Então,
o que acontece? E isso eu sei que funciona muito direitinho em São Bernardo, tá? Porque eu já acompanhei. Eles fazem uma reunião chamada de Kanban, tá? Kanban é um nome japonês dado a um tipo de reunião específica lá, mas essa reunião Kanban é uma reunião multidisciplinar. Então, eles fazem assim, na UTI, por exemplo, e aí fica isso bem legal para que você tenha uma ideia o que poderia ocorrer no Maricovas também, né? Então, eles pegam os pacientes que têm prognóstico para alta daqui uma semana. Então, esse paciente só está aqui por quê? Já teve a reestabelecimento da sua questão clínica, já não precisa mais de antibiótico terapia, então não precisa mais ficar hospitalizado, vai ter alta daqui uma semana. Aí, o que eles fazem? Essa reunião de Kanban, ela é semanal. Então, vem a equipe do NASF inteira, com multiprofissionais lá para a rede do hospital, para hospitalar, e aí participa médico da UTI, enfermeiro, todo mundo que atendeu esse paciente, fonoaudiólogo, que na rede hospitalar também tem, psicólogo, né, nutricionista, enfim. E aí eles vão falar de caso a caso desses pacientes, né? Então, olha, o paciente, a dona Joaninha, vai ter alta daqui uma semana, e a dona Joaninha está saindo com uma sonda nasointeral. Ela entrou sem essa sonda nasointeral. E aí a equipe do NASF vai estar lá. A equipe do NASF vai pegar esse endereço da dona Joaninha e falar assim, da onde que a dona Joaninha é? Dona Joaninha é pós-balsa. Falar, então tá, então a dona Joaninha é do território 9. É um exemplo, tá, gente? O território 9 nem é pós-balsa, é outro número de território, do pós-balsa. Então, nós vamos avisar a equipe do território 9 que daqui uma semana a dona Joaninha precisa de uma vaga P0 na unidade básica de saúde dela para ser atendida e contemplada nesse cuidado de atenção ao uso dessa sonda nasoentérica dela. E aí lá, vamos supor que dentro dessa estratégia de saúde da família dela, não tenha o fonoaudiólogo e o nutricionista. Então, uma outra equipe NASF vai atender a dona Joaninha. É muito bem alinhado isso. Entende? Entendi, Pro. Obrigada. Imagina. Então, só para vocês terem uma ideia de como o SUS, bem qualificado, né, como o SUS tem todas essas vertentes de atendimento, tá? Então, a gente trabalha com esse sistema, né, de informação, a gente trabalha de forma sistematizada e tudo isso, essa atuação da gestão do SUS, que eu estava falando, né, do conhecimento do território, a gente também faz com relação à escuta do usuário. Então, o gestor, né, quando ele faz esse desenho do perfil epidemiológico, não é simplesmente porque ele acha, né? Então, ele vai pegar dados, né, dados do CNES, dados de atendimentos, vai fazer uma escuta com relação aos gestores. Lembra que eu falei para vocês que tem reunião de conselho gestor dentro das unidades, e aí eu faço uma escuta com relação a isso, e aí o NASF também participa desses componentes aqui de dados, tá? E aí, a partir dessa análise, né, desses territórios, né, eu vejo qual é a vulnerabilidade social que existe, né, quais são as condições de moradia, perfil ambiental e territorial, né, o número de pessoas que foram adscritas, né, ou seja, que foram somadas a essas unidades de estratégia de saúde da família ou de atenção básica, e aí eu vou ver qual é o suporte social que eu preciso dar para esses setores, né? Então, é exatamente por essa questão que esses profissionais, eles não atendem de forma unificada, por isso que é de forma comunitária. Já imaginou atender um quantitativo de 5 UBSs para aquelas 5 comunidades inteiras só de um núcleo de estratégia de saúde da família? Não dá, é impossível, né? Então, os recursos humanos seriam escassos para isso, ok? Então, eles têm um atendimento globalizado. Então, por exemplo, psicólogo, né? Psicólogo é muito requisitado em todo o ambiente. Então, eu tenho o psicólogo do NASF, como eu também posso ter o psicólogo da estratégia de saúde da família propriamente dita,
tá? Esse sim atende a uma demanda separada de agenda, tá? Enquanto o do NASF, ele vai atender essa outra demanda que eu falei para vocês. E aí ele vai estudar recursos e outros tipos de deslocamento que esteja vinculado ao que ele possa utilizar para atendimento da unidade básica de família, tá? E o que eu falei para vocês, o NASF não é ambulatório de especialidades, tá? Eu faço essas atividades comuns aos munícipes, tá? Mas eu não tenho uma agenda, uma organização de agenda para esses profissionais, ok? Uma coisa bacana com relação ao NASF também é que eles desenvolvem estratégias de educação permanente, né? Então, além de tudo isso, né? Parece que o NASF são os super-heróis, porque além deles participarem dessas reuniões de matriciamento, reuniões de Kanban, né? Reuniões dentro das terciárias, dentro das secundárias, eles ainda fazem parte da estratégia de educação permanente, né? Ou seja, eles vão levar esse tipo de conhecimento de acordo com a sua área de atuação para os outros espaços, né? E locais em comum. Lembrando que a gente trabalha em rede, né? O hospital está lá no meio, né? E aí a gente faz esses componentes de intersetorialização com os outros componentes, como estratégia de saúde da família, CAPES e tudo mais, só que eu preciso interligar isso com a educação permanente, porque senão as unidades não se conversam, né? Fica tudo sem ter esse acompanhamento aqui, como, por exemplo, isso que a Su colocou aí como exemplo. Por que a criança fica tanto tempo hospitalizada? Porque falta, talvez, um apoio matricial, um apoio de gestão para trazer esse paciente sair da hospitalar e trazer ele para onde ele precisa ser gerido, que é dentro do núcleo de atendimento não hospitalar, tá? Porque ele já deixou de ser atendido nesse espaço, não requer mais esse tipo de cuidado, tá? E aí a gente entra dentro do apoio matricial, né? O que é o apoio matricial em saúde? Vocês vão ouvir bastante isso, não só no NASF. Eu posso fazer um apoio matricial em qualquer área, tá? Então, apoio matricial é interagir, né? É você promover capacitações, é você promover encontros e fazer uma prática de inter-relações. Então, estão vendo? Cada bolinha dessa daqui significa um núcleo de atendimento de saúde que estava separado, né? E aí eu promovo esse apoio para fazer com que as equipes trabalham de formas integradas. Lembra quando nós falamos um pouquinho sobre integralidade em saúde? Integralidade é fazer você com que e transversalidade, na verdade, transversalidade é você fazer com que os equipamentos de saúde conversem entre si. Até eu dei o exemplo daquele paciente que era tuberculoso, trabalhava num município e morava em outro. Quem vai fazer a dose fixa combinada desse paciente? Quem vai dar a medicação para esse paciente? Já que ele trabalha no município e sai tão cedo para ir embora para o seu município de residência, né? Eu não posso engessar esse processo, eu preciso fazer funcionar a transversalidade, né? Eu preciso fortalecer esses laços. O matriciamento em saúde, ele faz com que você desburocratize o sistema, né? Então, eu tiro alguém, né, que faça uma intercomunicação entre os sistemas, tá? Para que ele funcione dessa forma de transversalidade mesmo. Gente, parece que não, mas quando eu aproximo esses sistemas aqui, tudo funciona melhor. Vou dar um exemplo muito prático disso, de como funcionou. Dentro lá da unidade onde eu trabalhava, dentro da UPA. Acho que eu cheguei a falar isso para vocês uma vez, sobre pacientes de tentativa de suicídio.
Falei para vocês sobre isso? Não me recordo, não, Pro. Não falou. Tá. Então, o que acontecia? Quem trabalha na urgência e emergência, o que acontece? O paciente chega na urgência e emergência e vai embora. Ele já é atendido, resolve o seu problema e vai embora. A gente não tem um prontuário de atendimento desse paciente, né? Não damos continuidade, né? É diferente da unidade básica de saúde, né? Dentro da unidade de pronto atendimento é tudo muito rápido, é tudo feito para funcionar 24 horas e fim, né? Acabou, não se dá continuidade. E aí, o que a gente começou a ver? Qual que é o seu papel como enfermeiro? É ver além, tá? É não fazer funcionar engessado. Sabe aquele ponto de que o paciente, ele é ele é biopsicossocial, ele o que a gente faz integrar, eu preciso juntar esses pontinhos aqui para formar um único ser, tá? E aí, o que eu comecei a perceber? O mesmo paciente, ele tentava suicídio em dias diferentes, alternados, e as equipes não se comunicavam. Mas não é porque elas se comunicavam porque faltava comunicação, é porque era impossível se comunicar. Como, por exemplo, você tem o plantão do diurno A e o plantão do diurno B. O plantão do diurno A e o diurno B não se encontram, porque são diurnos. E aí o paciente tentava suicídio diurnos. Eles não se encontram. Eu nunca ia saber, a enfermeira desse plantão nunca ia saber que o mesmo paciente tentou suicídio no mesmo plantão, do mesmo modo, no outro plantão dela. Não tinha como saber. E sabe como que eu comecei a perceber isso? O que eu comecei a... Lembra quando eu falei para vocês da ficha de notificação de violência? Ficha de notificação de violência, de suicídio, também é notificável. E aí eu comecei a perceber que o paciente X, vou colocar como Y, porque eu já fiz um X ali, tentou suicídio 2 vezes, em dias alternados, porém em diurnos. Eu falei, poxa, e se esse paciente tentar um terceiro suicídio e, sei lá, cair no plantão noturno, e nessa vez no noturno ele realmente morrer? De quem é a culpa? A culpa é nossa, né? Do profissional de saúde, que não viu que esse paciente tentou suicídio 3 vezes. Aí a gente vai pegar aquela linha, mas eu sou urgência e emergência, eu não faço esse cuidado é da atenção básica. Aí fica aquele empurroterapia, né? Não, gente, o paciente é meu, o paciente é nosso. E é aí que eu faço o matriciamento em saúde. E aí, é aí que eu começo a funcionar de forma interligada, tá? E aí, o que a gente começamos a fazer? Eu pegava essa ficha, encaminhava para a minha assistente social, e a minha assistente social preenchia uma planilha de todas as tentativas de suicídio, e essas tentativas de suicídio ela mandava para a estratégia de saúde da família. Ela comunicava, não importa se foi com vitamina C, não importa qual foi, importa que esse paciente teve, se foi frouxa ou não essa tentativa de suicídio, mas ele teve uma ideação, tá? Então, ela fazia essa comunicação com a estratégia de saúde da família. E lá, junto com o NASF, essa equipe do NASF a gente chama de equipe de apoio, tá? A gente não fica chamando de equipe de NASF, a gente chama equipe do apoio. Nós avisávamos a equipe do apoio via planilha, via e-mail, olha, apoio, estou mandando aí para você, ó, paciente cometeu suicídio novamente, ou é a primeira vez, fiquem de olho, né? E essa equipe intervia com esse paciente, tá? Muitas vezes, esse paciente, porque toda vez que esse paciente cometia suicídio, qual que é o protocolo dentro da unidade de urgência e emergência? Ele precisa ser referenciado para o CAPS, para fazer uma avaliação com o psiquiatra, ok? Só que essa avaliação, ele só vai fazer, ele não vai ficar internado, não vai, enfim, fazer um acompanhamento de forma obrigatória, né? Depois da reforma psiquiátrica, isso não aconteceu mais. Acontece que muitos desses pacientes, eles não continuam o tratamento, 90% deles. Então, o que a equipe do NASF faz? Eles vão lá verificar se esse paciente realmente acoplaram a esse cuidado com o CAPS, por exemplo, tá?
Esse é o cuidado em saúde de forma matriciada, tá? Então, eu faço uma reunião, por exemplo, né? Multiprofissional, e isso pode ocorrer uma vez por mês. Então, existe o matriciamento em saúde mental, por exemplo, né? E eu levo os casos que estão mais repercutindo, né? Então, esse paciente, lembrando, ele não é um ser sozinho, ele está inserido dentro de uma família, dentro de uma sociedade, né? E quais são os problemas que eu tenho, além do potencial desse paciente ter um grande risco suicida. Ele é pai de uma garotinha de 2 anos, também é pai de um garoto de 18 anos que está entrando com o uso de substâncias, e tem uma mulher que é deficiente mental. Gente, olha a situação. Vocês acham que isso não acontece? Mas acontece de monte. De família. Mas acontece de monte, não acontece de pouco, não. E aí... aqui onde eu moro, tem uns históricos, né? Que o pessoal se joga da janela aqui do prédio. Aí morre. Falo, gente, ninguém teve acompanhamento com essa pessoa. Estava acontecendo bastante, agora diminuiu muito. Acho que deve estar tendo acompanhamento agora, né? Sim, é exatamente isso a questão. E aí você precisa fazer esse acompanhamento. Alguém precisa olhar para não acontecer justamente isso que você falou, né? Essas discussões, esses matriciamentos em saúde mental, eles ocorrem justamente para eu não ter o pior desfecho, tá? Então, eu interajo, né, de forma multiprofissional para promover o melhor para esse paciente, tá? Então, esse apoio matricial eu faço em consolidação aí, com ganho para os pacientes, fazendo essa desburocratização, como eu já falei, né? Nada vai funcionar engessado, então eu vou promover as relações entre os serviços, né? Às vezes, eles sendo de saúde ou não. Então, como eu falei, desse contexto, né? Pode ser que eu vou precisar de uma ajuda da escola, porque essa garotinha de 2 anos, quem é que vai cuidar dessa criança? Né? Então, pode ser que ela estude numa rede municipal. Então, eu vou chamar para essa rede de educação, para essa reunião de apoio matricial em saúde mental, a coordenadora da escola infantil. Ela precisa estar atenta ao que está acontecendo, porque, gente, olha só como funciona esse juízo de valor, como ele é louco. Essa criança de 2 anos tem uma mãe, isso é um caso, né, fictício, tem uma mãe que é doente mental, o pai que está tentando suicídio, o irmão que está fazendo uso de substâncias. Isso é um quadro muito comum que acontece, tá? E aí, essa criança nunca vai para a escola. Quando vai com a fralda cheia, tá toda suja, porque não tem ninguém que cuida dessa criança. E aí a escola fica com aquele olhar de antena, né? Poxa, ninguém cuida dessa criança. O que está acontecendo? Vamos fazer uma denúncia. Mas antes de fazer a denúncia, alguém precisa olhar para essa criança, tá? E aí é que entra o NASF, né? Ele articula com essa rede local. Olha, escola, vem aqui, preciso te contar o que está acontecendo. O pai tentou suicídio 3 vezes. A mãe tem esse problema. E o irmão está assim. O que você pode me ajudar? Entende como funciona esse apoio matricial? Por isso que ele diz que ele funciona em relações entre outros serviços, sendo ele de saúde ou não. Sensacional, né? Só eu que acho ele sensacional, gente. É muito sensacional o NASF. Eu adoro, de verdade. Ele é muito bom. E aí, às vezes, quando você vai nessas reuniões de apoio matricial, você vê histórias assim que o que eu mais ficava imaginando quando a gente ouvia essas histórias será que as famílias têm noção de quantas pessoas estão trabalhando coletivamente para que elas sejam ligadas novamente, reinseridas novamente no seu contexto normal de família, de sociedade, de cidadão, né? E realmente era funcional, sabia? Porque faz toda a diferença quando você entende que o paciente, o cidadão, ele não é do outro, ele não é da rede, ele não é do CAPS, ele não é da UPA, ele é nosso.
eu preciso integrar ele para resolver, para promover, né, o que é esse desafio com relação a esse problema de saúde. E funciona muito quando a gente deixa de pensar dentro da caixinha, com aquele negócio de, espera só um pouquinho, depois a gente vai, né? Eu faço além com relação a isso. Tudo bem? Tudo bem. Professor. Deixa eu dividir uma coisa legal com vocês. Quando eu falo aí, algumas pessoas eu cheguei a falar que, olha, gente, o meu horário de atendimento com vocês está um pouquinho complicado, porque eu dou muita atenção para quem conversa, para quem manda mensagem para mim. Às vezes eu até falo, meu Deus, eu preciso dar uma diminuída nisso, porque tem aluno que me manda mensagem, gente, juro, 00:30, 1h, sábado, domingo, feriado, e assim, né, precisa ter um pouquinho de bom senso também. Mas eu acabo respondendo fora dos meus horários. Só que eu trabalho à tarde também, e eu sou uma enfermeira matriciadora, né? Eu trabalho na rede secundária agora, então eu trabalho numa AME, e eu faço justamente esse trabalho de matriciamento. Por isso que agora eu já tinha um pouco de conhecimento nessa área de matriciamento, entre a rede de urgência e a atenção básica, só que agora eu faço parte de um conjunto de especializada. Então, eu trabalho numa AME, né? E a minha função é aproximar os 7 municípios, né? Os 7 grandes, né? Com esse atendimento da rede especializada. Então, para vocês verem como essa questão de matriciamento ela funciona em todas as esferas. Então, para dividir um pouquinho para vocês e ampliar esse olhar de matriciamento, vou dividir um pouquinho também dos números que nós tivemos no mês de março agora, que foi o nosso último aglomerado de consolidado. Nós tivemos um número de 2.003 faltas em números de consultas e procedimentos com especialistas nesse mês agora de março, que passou. E assim, vocês sabem que na unidade básica de saúde, nós temos filas aí de 1 ano, 2 anos para esses especialistas. E são especialistas de todas as redes. Então, oftalmo, gineco, cirurgião geral, vascular, neuro. E olha o tanto de faltas que nós tivemos, somando todos os municípios. 2.003 faltas. Estamos precisando desses especialistas? Óbvio. Está faltando um pouco de informação com relação à melhoria de oferta ou à melhoria de adesão desses pacientes, para que não se perca, porque toda vez que falta um paciente, a gente perde dinheiro, a gente perde oportunidade. Então, matriciar é você aproximar, é você estreitar esses vínculos, né? Então, eu estou bem feliz com essa nova oportunidade de trazer, de fazer o SUS funcionar em uma outra esfera também. Só para dividir um pouquinho com vocês a minha felicidade. Bom. É no Heliópolis, professora, que a senhora trabalha? Não, eu sou de Santo André. Ah, tá. Você está falando do Barradas, né? Do Barradas, lá o atendimento também é fora do comum. Não, eu sou do AME Santo André. Bom, e aí eu queria compartilhar. É que não dá para soltar coraçãozinhos aqui, senão apertava um monte de coraçãozinho. Obrigada. E aí foi muito especial essa oportunidade, então eu queria compartilhar com vocês. Eu estava esperando o momento certo, falei, quando for a hora de eu falar de matriciamento, eu vou compartilhar para eles. Bom, e aí falando um pouquinho sobre a clínica ampliada, né, que nós podemos fazer junto com essas equipes multidisciplinares, né? Então, a gente deixa de fazer esse trabalho consolidado ali no cantinho, né, num espacinho pequeno, né, e começa a enxergar a clínica, né, para além desses pedaços aí fragmentados, né, sem deixar de reconhecer o potencial do saber da clínica em si, né. Então, eu amplio esses elementos de análise profissional, eu faço uma expansão da capacidade de reconhecer os modelos de atendimento, né, faço isso de forma coletiva para os atendimentos aos usuários,
fazendo uma maior oferta com relação ao que eu tenho para dentro dos serviços de saúde, promovendo um maior espaço para os usuários do SUS, né? Então, a clínica ampliada, ela busca, na sua grande base, promover a intersetorialidade, né? Então, ela vai trabalhar em conjunto com todos os componentes de saúde, né? O compromisso dela é de cuidar de pessoas e não de doenças, porque senão eu vou ficar enxugando gelo para sempre, né? É promoção e prevenção, tá? E aí eu faço uma pactuação entre a proposta terapêutica com o usuário e eu faço uma corresponsabilidade desse usuário com relação a essa doença que ele tem, né? Eu não posso somente fazer com que ele chegue lá, faça esse atendimento, né, e entenda que somente eu, como profissional de saúde, possa ofertar a melhoria, né? Ele é introduzido nesse processo junto com a clínica ampliada. Então, eu faço uma construção compartilhada de diagnósticos e práticas terapêuticas, tá? A clínica ampliada, então, ela faz esse trabalho de construção colaborativa com o núcleo do NASF também, né, da equipe de atenção, do apoio da atenção primária, e aí ela enriquece esse campo de competências na esfera multidisciplinar, né? Eu amplio a promoção do trabalho dentro desse campo. As pactuações que eu tenho prioritariamente nesse fluxo é de fomentar o comprometimento de todos os envolvidos, né? Assim como os profissionais, tanto quanto os pacientes dentro desse cunho de saúde e doença, né? Então, quanto mais envolvidos nesse programa, mais eu tenho consistência para que os resultados deem certo a longo prazo, né? Nada dentro de estratégia de saúde da família eu consigo em curtos prazos, porque assim se torna mais acessível para toda a população, tá? E aí, as estratégias que fazem isso serem fomentadas de forma melhor, geralmente estão alinhadas com as definições, né, desses meios de contatos com os pacientes, né, uma divulgação com relação aos cronogramas e atividades que vão ser desenvolvidas dentro do NASF e junto com as equipes de estratégias de saúde da família, como, por exemplo, a gente tem aqueles programas relacionados às linhas ministeriais, né? Esses é um dos exemplos. Então, em março, sempre é muito apegada à questão da saúde da mulher, assim como também em outubro, novembro, a saúde do homem, né? E aí eu crio espaços, então, para se tratar de questões operacionais entre as equipes de estratégia de saúde da família e NASF. Então, além de fazer esses cronogramas de atendimento com a saúde da família, eu ainda dou um espaço para que as questões operacionais de trabalho, né, sejam contempladas e atendidas e discutidas entre as equipes. Então, o NASF é uma equipe, estratégia de saúde da família é outra, e eles consolidam, né, falam e discutem essas questões operacionais em uma conversa separada. Eu deixo um tempo de agenda para que isso funcione, né? Quem é que não quer um tempo, né, gente, no dia tão corrido que a gente tem de trabalho? Eu imagino que todos vocês, mas quem é que não gostaria de, pelo menos uma vez na semana, ter um tempinho, pelo menos uma hora que fosse, para conseguir discutir melhores estratégias de trabalho em prol daquele que a gente atende? E isso, com certeza, geraria um melhor fluxo de atendimento dentro da rede de qualquer trabalho. Não é uma rede de conversa, é realmente uma nova proposta de fluxo de conversa para promover um melhor trabalho. Muitas das vezes a gente não consegue promover um bom trabalho porque falta esse tempo para conversar, falta uma intercomunicação entre as equipes, né? Porque a gente chega correndo, pega plantão correndo, passa plantão correndo e falta esse tempo para que a gente converse, né? Falta. Bom, como eu falei para vocês, essa organização desses profissionais
vai de acordo com o que a rede precisa, né? Então, eu preciso contemplar as ações que estejam alinhadas dentro do perfil da unidade de estratégia de saúde da família, né? E aí eu preciso estruturar isso em atividades pensadas junto com a gestão, né? Então, a gestão já faz uma rede, uma agenda de atendimentos, né? Faz um programa com relação ao que o NASF vai atender e, juntamente a isso, ele desenvolve estratégias para que o NASF possa desenvolver outras capacidades para o atendimento da população em situações imprevistas, como, por exemplo, essa que eu falei para vocês, de fazer uma visita domiciliar, né, para um paciente que acabou de sair do seu atendimento da rede hospitalar. Dentro dessas estruturas de agenda do NASF, como eu falei, vocês vão ter, então, as redes de matriciamento, né, os casos da educação permanente, que esses pacientes vão ter, no mínimo uma vez por semana, ou no mínimo uma vez por mês, e no máximo semanalmente, os atendimentos individuais dessas formas específicas que eu falei, né, então o paciente saiu lá da rede hospitalar com uma ostomia, né, e isso precisa ser compartilhado em rede, os atendimentos domiciliares, né, que vão precisar ser integrados dentro das equipes, e os atendimentos em grupos. Então, vamos supor que vocês precisem fazer uma roda de conversa para um atendimento terapêutico de uma nutricionista, para uma nova consolidação de práticas para aquele grupo de risco para o diabetes, eu posso fazer isso com a nutricionista e com um educador físico, por exemplo. Tá? Isso eu faço com o grupo do NASF lindamente, tá? Então, como eu falei para vocês, né, e fortalecendo isso, o NASF trabalha junto com todos os outros equipamentos de saúde ou não, tá? Ele faz o ponto de intersetorialidade dessas estruturas de relação de trabalho. Então, o CAPS, o Centro de Referência e Atenção à Saúde da Mulher, escola, né, academias de saúde, ele pode fazer também, né, e principalmente essa rede de estratégia de saúde da família. Ui, falei muito hoje. Tudo bem, gente? Tranquilo, Pro. Tudo bem, de conhecer o NASF? Conheciam o NASF nessa esfera toda? Não. É interessante mesmo. Eu gosto muito, eu sou fã do NASF. Gosto mesmo, de verdade. Bom, e aí eu achei importante compartilhar com vocês, porque além dele ser funcional, muito, ia ofertar bastante subsídio para que vocês entendessem sobre o que vocês podem fazer no trabalho do Tracer, tá? Então, quando a gente for expor um estudo de caso para vocês, né, o plano de alta, quando vocês forem elaborar, vocês podem pensar em tudo que esteja alinhado dentro do NASF também, do direcionamento desse paciente. Tá bom? E, Pro, esse trabalho que vai ser feito com você e a doutora Elizabeth, vai ser em turma, em equipe, ou vai ser individual? Então, vai ser individual. Ah, tá. Tá, porque vai ser melhor, porque vocês são um grupo pequenininho, e a Pro falou, né, a Pro Betinha, que vocês vão fazer a parte escrita e a parte gravada. Ai, Jesus. Uhum. Ai, Jesus. Falou, já deu até taquicardia. Coisa ruim, professora. Imagina, não precisa ficar com essa taquicardia, não. Vai ser super bacana, vocês vão ver. Na verdade, qual é o intuito disso? Eu sei que tem bastante gente que é da área, mas tem uma grande porção também que não é. E a intenção é que vocês tenham uma visão diferenciada, né? E não só teórica. Eu fico muito preocupada quando eu chego aqui falando
né, uma palavra não muito bonita, mas eu vomito conteúdo para vocês, né? E como que vocês vão associar isso à prática? Né? Como que vocês vão pegar uma prescrição médica, por exemplo, e vão associar o que o paciente está usando com a parte diagnóstica que ele tem, né? Quando esse paciente for embora de alta, o que vai acontecer com ele? Como que eu vou alinhar isso? E aí, gente, quando você não pega no papel para escrever, você parece que você não sabe fazer. É sério mesmo. Quando você não vai fazer o seu primeiro alinhamento com relação às diretrizes de estratégia, de cuidado do paciente, parece que você perde a noção do que você aprendeu. Fica assim, parece que você fica perdido se você não faz isso uma primeira vez antes de estar atuando. E esse é o diferencial. Você precisa estudar e se capacitar agora, que você tem essa oportunidade, né? Que você tenha nós. E aí, conversando com a Betinha, quando eu tive, né, essa ideia e compartilhei com ela, eu falei, Bé, vamos, para eles não ficarem, né, totalmente perdidos, vamos deixar a segunda para você fazer essas orientações para eles, né? Porque senão vai ficar assim, só matéria, e se virem, né? Joguem o trabalho para eles fazerem. Eu não acho que isso é legal. E aí ela concordou, e ela que manda muito bem, porque ela é, nossa, um excelente coach, e aí ela vai direcionar vocês para fazer isso, e a gente vai se conversando também. Eu acho que vai dar super certo, de verdade. Parem de ter taquicardia. Essa matéria eu não vou fazer esse trabalho porque eu já eliminei ela. Você já eliminou o quê? Saúde do adulto? Não é tópicos. Eu achei que você estava falando de tópicos, desculpa. Não. Você não fez a aula de saúde do adulto segunda-feira? Você faz saúde do adulto comigo, Vlad? Não, eu faço. Mas tem esse trabalho. Eu achei que era de tópicos. Não. É saúde do adulto e ela vai compor a nota de seminário integrador de saúde do adulto também, como é o mesmo nome. Não, de segunda-feira, professora. De segunda-feira eu tenho... como que é o nome? Semiologia. Nossa, com a professora Sandra. Mas não tenho essa matéria. Mas você faz saúde do adulto comigo? Não faço. De quinta-feira? Não, quinta-feira eu tenho bioética. Você não faz saúde do adulto comigo? Não faço essa matéria. Ah, meu senhor, o que faremos com você, Vladimir? Por quê? Ô, Pro, eu também, o meu é só seminário. Ele para fazer o trabalho também. Ele tá achando que vai estar fácil, não vai não. Só. Não, é porque esse trabalho tá associado... Ah, a Valquíria também, Val? Só faz seminário? Não, só seminário. Ah, esse trabalho é muito legal. É, de segunda-feira. Essa aula é de segunda e quinta, de saúde do adulto. E é porque é a mesma turma. E aí, o meu é seminário de segunda com a professora Sandra. E de quinta eu tenho bioética com a professora Eliane. É fundamentos semiológicos que você deve ter com ela, não é? Isso, fundamentos semiológicos. Tá. Então, bom, faz o seguinte, é só a Valquíria e o Vladimir que não faz fundamentos de saúde do adulto? Isso, eu pelo menos só faço seminário. Tá, porque aí fica complicado, porque vocês não tiveram todas as outras etapas que o pessoal teve, né? Não teve as patologias com a gente, né? É porque eu acho que eu já eliminei, professora. Eu já eliminei na própria grade. Entendi. Bom, eu então... já fiz saúde do adulto, então só ficou faltando um seminário integrador da saúde do adulto. Então, para vocês dois, eu vou ter que passar uma outra coisa, tá? Só para vocês dois. Mas o restante não estão liberados. Mas, professora, como é que a senhora vai me passar uma outra coisa se na grade não consta essa matéria? Seria para quê a senhora vai me passar essa outra coisa? Não, você não faz saúde do adulto, não é isso? Não então, faço. Eu vou te passar num trabalho à parte. Mas daí essa nota vai entrar como o quê?
como seminário integrador da saúde do adulto, porque esse trabalho que eles estão fazendo vai valer para as duas coisas, tanto para a saúde do adulto como seminário integrador da saúde do adulto. Entendeu? Entendi. Só que na verdade, esses alunos, eles têm aula comigo segunda, quarta, quinta e sexta. Uhum. E aí você só tem aula na quarta. Essa é a diferença. Então, E vai ser um aí, trabalho só de seminário. exatamente. Aí eu vou pedir a gentileza para vocês dois. Me mandem uma mensagem no meu WhatsApp e me passem o e-mail de vocês que eu passo o trabalho para vocês de B2, tá bom? Tá, eu não sei se eu tenho seu WhatsApp. Não, eu devo ter. Tá bom, Pode pegar eu com o representante, tá? Bom, professora. Bom, gente, por hoje é só. Vocês têm alguma dúvida? Não, tranquilo. Por enquanto não, Pro. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Bom descanso e amanhã a gente se vê em hipertensão. Ok. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigada a vocês. Bom descanso. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Yasmin, Jeane, vocês têm alguma dúvida? Eu vou ver sobre essa matéria. Bom dia, professora. Bom dia. Sobre essa matéria que eu tenho com a professora Beth, Saúde do Adulto, e na quarta tem seminário. Eu preciso ver na quinta também, agora eu fiquei na dúvida. Não, se você faz saúde do adulto, Jane, você tem aula segunda-feira com a professora Beth e quinta comigo. Ah, então tá certo. Tá tudo certo. Faço, sim. Saúde do adulto, sim, tá na grade. Isso, É do então. sexto. Ah, então tá E tudo aí, certo. você assistiu segunda-feira a aula da professora Beth? Sim, sim. Então, aí esse mesmo trabalho vai compor a nota dessa disciplina de seminário integrador e de saúde do adulto. Ah, tá. Uhum. Tá bom? Vale para as duas matérias. Isso. Ah, tá bom. Tá bom? Nós fizemos ela fez até um painel, você viu? Ficou legal, né? Ficou lindo. Eu vi sim. Eu falei no começo da aula, acho que você não estava presente. E então tá tudo certo. Tá bom, então. É isso mesmo. Obrigada, então, professor. Imagina. Até amanhã. Até amanhã. Aí, se você puder, geralmente eu não consigo sair da sala, aí você... Ah, eu te desligo, pode deixar. Yasmin, você tem alguma dúvida? Yasmin, posso te desconectar?